Eu acredito que chegou o momento que nós precisamos conversar sobre isso, de que nós não estamos prontos e nem nunca vamos estar. Se você está esperando o dia perfeito, a condição perfeita, você ser perfeito, para dar um pontapé em algo que você acredita que vai ser muito bom, para criar um projeto, para iniciar algo, esqueça, porque esse dia perfeito nunca vai chegar. Eu tenho me deparado com algumas questões que têm me trazido essa reflexão sobre o quanto a gente procrastina muitas coisas, posterga muitas iniciativas por medo de não estar pronto o suficiente, por acreditar que em algum momento tudo vai estar alinhado perfeitamente para a gente iniciar isso que a gente quer, ou que algum dia a gente vai ter as condições perfeitas para fazer aquilo de uma maneira que não é possível fazer enquanto seres humanos. Essa expectativa idealizada de que em algum momento nós iremos encontrar tudo da maneira linear, tudo da maneira redondinha, tudo maravilhoso, para a gente ir para um caminho, essa é uma expectativa que muitas vezes vai ser frustrada e deve ser frustrada, porque um dos conhecimentos que nós aprendemos na vida adulta é que não existe tempo perfeito, não existe a pessoa perfeita, não existe as condições ideais, não existe. Isso é uma ideia falsa de que nós criamos para muitas vezes até justificar a nossa falta de ação ou o nosso medo de ir em direção a algo. Na vida adulta, a gente vai tendo alguns acontecimentos, algumas experiências que nos mostram que existe diferença entre vida adulta e a nossa vida infantil. Eu gosto de dizer que a nossa vida infantil é quando a gente era criança, a gente só fazia aquilo que nós gostávamos, aquilo de responsabilidade, resolver problemas, gerir crises, tudo isso ficava com os adultos que cuidavam de nós. Mas em certo momento, quando nós saímos dessa fase e nós adentramos na fase da vida adulta, nós somos esses adultos que temos que resolver nossas demandas, nós somos esses adultos que precisamos gerir as nossas crises internas e externas, nós precisamos lidar com os nossos problemas, por mais desafiadores e muitas vezes desconfortáveis que eles sejam. Nós precisamos ter essa maturidade e entender que nem sempre a vida vai ser um mar de rosas, nem sempre a vida vai ser um doce, que nós vamos estar completamente felizes, que nós vamos estar com tudo da maneira perfeita, com tudo alinhado, com tudo maravilhoso. Isso é uma coisa que a gente tem que tirar da nossa cabeça. Porque por mais que a gente evolua, por mais que com o tempo a gente aprenda, tenha diversas experiências, tenha maturidade, saiba resolver as coisas, a vida não deixa de ter desafios. A vida não deixa de ter momentos difíceis e nós precisamos aprender a lidar com eles e seguir em frente mesmo diante de coisas que nos colocam fora da nossa zona de conforto. Isso é importante para a gente desenvolver uma maturidade emocional e uma mentalidade adulta que faça a gente se aproximar cada vez mais daqueles sonhos, daquelas metas que nós temos para o nosso eu do futuro. E essa é a realidade. Mesmo você comendo bem, mesmo você treinando, mesmo você buscando ser uma pessoa melhor, mesmo você sendo uma pessoa que está atrás de evolução, de autoconhecimento, fazendo terapia ou assistindo vídeos como esse que te ajudam a entender melhor sobre a vida, sobre mentalidade, sobre desenvolvimento pessoal, por mais que você seja um adulto exemplar, você vai passar por distrações, por tentações, por recaídas, por desânimo, por muitas vezes alguns episódios em que você começa a se questionar se é isso mesmo que você quer, se é por esse caminho mesmo que você deve seguir. Isso vai acontecer. É nós aceitarmos a imperfeição da nossa realidade. Por quê? O caminho não é linear. Tem uma metáfora que eu adoro, que é muito realista, que é a metáfora do eletrocardiograma. Sabe aquele exame de batimento cardíaco que ele faz assim, vai para o topo, vai para baixo, vai para o topo, que é quando o coração contrai e quando ele se expande para bombear sangue. Pois é,
Vocês já perceberam que para o coração estar funcionando, ele precisa fazer essa movimentação que eu acabei de dizer. Se contrair e depois expandir. Assim ele vai estar bombeando sangue e nós teremos vida, nós estaremos vivos. E nesse processo em que o nosso coração está bombeando sangue, é cheio de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Ou seja, para existir vida, precisa ter altos e baixos. E nós pensamos que a vida só vai ser no alto. Quando vem uma parte mais baixa, nós já queremos desistir, nós já queremos largar tudo, tudo aquilo que nós construímos, que nós elaboramos, que nós batalhamos para ter, a gente já acha que não é válido mais, porque, eu já passei por tudo isso, já não era mais para eu ter que enfrentar esses desafios. Mas e se às vezes esses desafios estão vindo justamente para te diplomar? Ou seja, para te mostrar que você consegue passar por esse desafio novamente, igual você havia passado anteriormente, você pode passar por ele e agora você sabe lidar com ele e você sabe passar por esse momento de desconforto com muito mais maturidade e inteligência emocional. Será que muitas vezes a vida não está tentando te provar que você está evoluindo e te testar para ver se ela pode te elevar a patamares maiores, mais elevados e fazer com que você acesse coisas que você havia sonhado, havia pedido, tem batalhado para conseguir? Porque se você acha que vem um desafio, você superou ele uma vez e nunca mais ele vai passar por você, muito pelo contrário. O erro da gente é achar que os desafios vão vir somente uma vez, de relance, de passeio na nossa caminhada, e que eles nunca mais vão voltar. A diferença é que sim, ele vai vir esses desafios pela primeira vez, a gente pode sim encontrar desconforto, desafio e dificuldade para superar ele, mas no momento em que a gente consegue ultrapassar ele, e aprender a como desenvolver as soluções para eliminar esse desafio, na próxima vez que ele surgir no nosso caminho, nós vamos ter essa maturidade, essa experiência para superar isso e conseguir passar por esses momentos de desconforto de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais sábia, de uma maneira mais tranquila. Não dizendo que não vai acontecer mais, mas vão acontecer desafios com que você já passou e você vai conseguir superar eles de uma maneira mais tranquila. E a força da vida, o que faz a gente estar vivo é isso, é agir mesmo sabendo da nossa imperfeição, mesmo sabendo das nossas limitações, entendendo que mesmo diante de desafios que nos coloquem à prova e que nos mostrem que nós estamos longe daquela versão idealizada que a gente coloca na nossa cabeça que nós devemos ser, mesmo diante de tudo isso, a gente consegue superar as coisas com batalha, com disciplina, com maturidade, com foco e com paciência, tanto com a situação quanto conosco, e a vida continua. A vida segue. A vida vai ter momentos de descontração, de conquistas, de alegria, de felicidade, momentos de conforto, porque são importantes sim. A vida não é só um campo de guerra onde a gente precisa estar o tempo inteiro batalhando. Porém, existem também momentos em que a vida não vai ser essa maravilha toda. E que nós precisamos entender e aprender a passar por eles sem querer jogar tudo pro alto. Sem querer achar que, meu Deus, nada disso presta, tudo que eu construí é inválido, parece que eu tento e as coisas não vão para frente. Cara, se você está achando que só porque você passou por 3 desafios e meio na tua vida, você ali conseguiu superar um obstáculo que surgiu ali no meio de toda essa jornada que se chama vida, você nunca mais vai passar por nenhuma dificuldade, você está muito enganado. Talvez você não tenha até superado de uma maneira completa esse desafio que você acha que superou. Porque se você tivesse superado, você já teria entendido que os próximos desafios vão continuar vindo. Mas você vai saber como passar por eles, e se você não souber como passar por eles por serem desafios inéditos, você vai ter a paciência de aprender a passar por esses desafios e por esses obstáculos. E uma coisa que eu penso e que eu vejo muito na nossa sociedade é que o que diferencia as pessoas de sucesso
para as pessoas que não têm sucesso, para pessoas frustradas, para pessoas que ficam culpabilizando todo mundo, mas esquecem de ver a si mesmo como responsáveis da sua história, é a como você lida com o medo. As pessoas que têm sucesso, que nós vemos, pessoas que têm grande relevância, pessoas públicas, pessoas famosas, ou que alcançaram grandes cargos, grandes funções dentro da nossa sociedade, são pessoas que, quando você vai assistir uma entrevista delas, quando você vai ver algum livro que elas escreveram sobre esse processo de vida que passaram, são pessoas que não deixaram de ter medo. Porque não existe isso. Nós, seres humanos, vamos ter medo de situações novas e de situações que nos colocam à prova. Isso é um mecanismo de defesa do nosso cérebro. Isso é algo que a gente carrega desde a nossa ancestralidade. Desde a pré-história, a gente precisava ter medo. Porque pensa, se a gente saísse para caçar, por exemplo, naquela época das cavernas, e a gente não tivesse medo, a gente não iria sobreviver, a gente nem estaria aqui hoje. Mas no nosso processo evolutivo, a gente teve que ter medo para não enfrentar certas situações que nós não daríamos conta, garantir a nossa sobrevivência e deixar o nosso legado, os nossos descendentes para construir uma sociedade. Agora, trazendo esse medo para hoje, nós, seres humanos, Homo sapiens, que temos uma inteligência muito bem trabalhada, muito elaborada, nós evoluímos muito com o tempo, por mais que não pareça com as notícias que nós vemos atualmente, mas nós evoluímos. É que muitas vezes as pessoas não utilizam essa evolução a seu favor. Mas enfim, retornando para o nosso tópico do vídeo, nós podemos ter a capacidade, e nós temos a capacidade de saber lidar com esse medo. Ou seja, pessoas de sucesso não deixam de ter medo, mas aprendem a lidar com ele e a ir mesmo com medo. Se colocar em situações que te desafia, sabendo o intuito disso. Então, se eu tenho medo de falar em público, por exemplo, que é algo bem comum, não é que eu vou deixar de ter medo para começar a falar em público. Não, porque senão você nunca vai deixar o seu medo de lado. Ó, medo, vem aqui, ó. Fica aqui sentadinho na cadeira que eu vou lá falar em público e depois eu venho te buscar, tá bom? Não fica me incomodando agora. Não é assim que funciona. Você aprende a ir mesmo com o medo. E com o tempo você vai ficando bom naquilo, e o medo já não é algo mais que vai te travar, entende? É uma coisa que vai estar ali, você vai dar consciência para isso, ok, eu estou com um pouco de medo, mas eu vou fazer da mesma forma, porque eu consigo, e se eu nunca fiz antes, essa vai ser a primeira vez que eu vou fazer e eu vou conseguir. De uma maneira perfeita, de uma maneira igual eu vejo o fulaninho fazendo, que o ciclano lá da TV fazendo, ou não sei quem que eu sigo que faz as coisas tão bem fazendo. Não, não vai ser perfeito. Mas com o tempo você vai aperfeiçoar isso que você quer fazer. E pessoas que são frustradas, que muitas vezes são fracassadas, ou seja, não atingiram os objetivos que tinham para a sua vida, são pessoas que deixam o medo consumir, que se fazem de vítimas, que colocam toda a culpa no externo, ai porque a sociedade, ai porque o sistema, ai porque não sei quem. Gente, nós estamos sim vivendo numa sociedade, nós estamos dentro de um grupo social, existem sim desigualdades, existe sim muita coisa que coloca obstáculos e barreiras para alguns de nós chegar a certos patamares de vida. No entanto, essa é a realidade. Esse é o jogo. E se nós queremos jogar contra as regras do jogo, a gente não tem chance alguma de ganhar. E eu tô te falando aqui que se você fizer tudo isso que eu tô te dizendo, você vai vencer, você vai ser... Não tô te prometendo nada disso. Mas eu tenho certeza que se você aplicar tudo isso que eu tô falando nesse vídeo e nos outros vídeos, inclusive aqui do canal, se você não assistiu ainda, vai lá maratonar, porque são vídeos maravilhosos que eu reúno todos os conhecimentos que eu tive na minha vida e tudo aquilo que eu estudo, eu coloco nesses vídeos, então vai lá maratonar que eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida, mas depois desse vídeo, primeiro termina de assistir esse aqui, você terá muito mais chances que grande parte da sociedade de atingir patamares maiores na tua vida. Porque você vai estar fazendo aquilo que muitas pessoas não têm coragem de fazer, que é o quê? Enfrentar o medo e ir mesmo quando ele está te incomodando. Vocês entendem? Muitas vezes, quando eu estou fazendo alguma coisa, algum evento, algum cerimonial, já falei em eventos para mais de 1000 pessoas,
Algumas pessoas chegaram e perguntaram para mim: meu Deus, você é muito bem desenvolto para falar, para se comunicar. Eu queria ser igual a você, porque eu nunca vou conseguir falar assim. Imagine falar para 1000 pessoas. Nossa, eu já passo mal só de pensar. Como é que você consegue? Eu falo, gente, eu tenho medo igual a vocês. Você acha que eu não tenho medo de errar? Vocês acham que eu não tenho medo de, em alguns momentos ali, deslizar em alguma coisa que não tem nada a ver com o evento? Enfim, cometer algum erro? Eu tenho. Só que eu aprendi a dominar esse medo e ir mesmo com ele. Então eu sei que o medo vai estar presente, mas não deixo ele me barrar, ele me travar a minha iniciativa. E assim eu fui conseguindo conquistar todas as coisas que eu tenho hoje e estou conquistando muito mais coisas que estão chegando na minha vida. E a nossa maturidade, a nossa experiência, ela não livra a gente da dor da vida. Muitos momentos nós vamos sim passar por um desconforto gigantesco. Por mais que nós já tenhamos evoluído, que nós já tenhamos crescido, que a gente já tenha passado por muita coisa, ainda vão existir momentos de dor, de desconforto, de tristeza, de desânimo. Tudo isso vai existir porque nós somos seres humanos. Nós somos uma espiral. Uma hora a gente está aqui, outra hora a gente está aqui, outra hora a gente está aqui, outra hora a gente está aqui. Nós somos seres humanos, nós somos seres imperfeitos. Mas a gente pode utilizar tudo isso que a gente aprende durante a nossa vida para lidar com esse desconforto, com essa dor. Sabendo que, da mesma maneira que dias bons e situações boas passam, dias ruins e situações ruins também vão passar. Nada é eterno. Tudo é transitório, tudo é um fluxo de vida que está acontecendo a todo momento. A gente fica apegado aos momentos de tristeza, aos momentos negativos, como se eles fossem algo que totaliza nossa vida. Então toda a nossa vida é resumida naquilo. Mas a gente esquece de tudo de bom que a gente já passou também, e não é que a vida vai ser só coisas boas, mas é que nos momentos de que a gente está passando por alguma coisa ruim, menos boa, nós precisamos entender que sim, nós estamos passando por aquilo, nós podemos aceitar que aquele momento não está sendo maravilhoso, o momento que eu havia esperado, o momento que eu havia pensado na minha cabeça, mas que nós estamos passando por ele e que aquilo vai dar conhecimento para nós, aquilo vai dar experiência para a gente e que aquilo vai nos fortificar para a gente chegar uma escadinha mais perto do nosso desafio, para o nosso propósito. E no momento que a gente chega nesse propósito aqui, nós vamos olhar para toda essa escada que a gente passou e nós vamos entender e agradecer, porque acredito que vocês já tenham passado por alguma situação como essa. Vocês passam por um desafio, por algum momento difícil, aquilo te transforma de alguma maneira, aquilo te gera alguma experiência, algum conhecimento que você começa a utilizar para outras situações, você começa a conquistar coisas que você antes não estava preparado para conquistar, e daí você fala: caramba, naquele momento eu não entendi por que isso aconteceu, mas agora eu estou entendendo, cara, faz total sentido, que bom que eu passei por aquilo, porque as coisas aconteceram da maneira que tinham que acontecer, para eu estar aqui hoje. É essa sensação que você começa a sentir quando você começa a enfrentar os desafios. Se você só fica fugindo de desafio, você não vai entender o que eu estou falando. Porque você só está se apegando ao conforto, ao que é fácil, ao que é tranquilo de ser feito. Mas adulto entende que a vida é mais do que isso. A vida é sim ter momentos de lazer, de descanso, de conforto, de alegria, mas é também saber que quando vem os desafios, a tristeza, o desânimo, as recaídas, você é um adulto e você vai conseguir passar por aquilo. Por mais que demore, por mais que naquele momento você não entenda muito bem por que você está passando por aquilo, mas você tem um propósito, você sabe aonde você quer chegar. E se você não sabe exatamente aonde você quer chegar, você sabe mais ou menos aonde você quer chegar. Porque se você não sabe também aonde é que você quer estar lá no futuro, não tem um motivo para você conquistar as coisas, não tem um motivo para você persistir mesmo diante das dificuldades. Mas quando você tem uma luz no fim do túnel de eu quero ser aquilo lá, eu quero chegar lá, eu quero fazer isso, eu quero construir tal coisa, você passa pelos desafios, pelos momentos de baixa da vida, com uma maturidade, com resiliência maior, porque você entende que a tua vida não está sendo baseada naquilo. Aquilo ali está passando por você, vai te trazer conhecimento, vai trazer sim dificuldades que você vai ter que aprender a lidar, mas toda essa carga, essa experiência, você vai poder utilizar nos próximos desafios e alavancar os teus resultados. E para a gente finalizar esse vídeo, que eu já me delonguei bastante, o pronto nunca vai existir. É uma mentira que nos paralisa.
Ah, eu vou esperar estar pronto, eu vou esperar a situação estar maravilhosa, ideal, perfeita. Tudo isso nos paralisa. Nos paralisa rumo a uma jornada que nós temos que seguir à frente para conquistar algo nessa vida e para conquistar aquilo que a gente quer. Vou deixar uma frase de encerramento para você refletir um pouco sobre, que é uma frase que eu já utilizei em capacitações com alguma das equipes que eu já trabalhei e que eu acredito que tem muito a ver com o conteúdo desse vídeo. O Theodore Roosevelt, ele fala que a única pessoa que não comete erros é a pessoa que não faz coisa alguma. No momento que a gente se coloca à prova, a gente se coloca em desafios, que a gente se coloca em desenvolvimento e evolução, nós vamos errar. Nós vamos passar por dificuldade. Mas isso não resume a gente. Isso resume o processo de aprendizado que nós estamos tendo e que nós estamos passando. Então, quando você estiver passando por um problema de baixa, lembra do eletrocardiograma. Um dia de baixa, outro dia de alta. Você sempre, isso é a vida, você sempre vai estar oscilando. É claro que com o tempo, com o autoconhecimento, com maturidade, com inteligência emocional, a gente vai aprendendo um limiar para não ficar tão oscilante assim. Mas a vida vai ser sempre altos e baixos, altos e baixos. Às vezes mais altos, às vezes mais baixos, períodos que se diferem um do outro, mas a vida segue. A vida passa e se a gente fica postergando, colocando minhoca na nossa cabeça, deixando o medo nos paralisar, nós não vamos ter vida. Nós vamos simplesmente passar um dia de cada vez. E eu acredito que se você está aqui nesse vídeo, se você está acompanhando esse vídeo e se você está aqui até agora, você quer sim ter uma vida com propósito, você quer evoluir, você quer conquistar suas coisas. Então, não esquece. Curte o vídeo aqui caso você tenha gostado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, que eu tenho trazido muitos conteúdos que eu tenho certeza que vão agregar muito na sua caminhada. E também me acompanha lá no Instagram. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vai lá, que eu também produzo conteúdos que vão enriquecer muito a tua mentalidade e o teu processo de evolução. Fechou? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço. Fui!